Roberto Gurgel tem o nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para continuar como chefe do Ministério Público Federal. Durante a sabatina, o Procurador-Geral da República reafirmou o compromisso com a instituição e com a defesa do patrimônio público. A indicação de Roberto Gurgel para a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República foi aprovada pelo Senado Federal. Em votação secreta, os senadores decidiram que ele deve continuar na chefia do Ministério Público da União. Roberto Gurgel foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff depois de ter sido o mais votado em eleição promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O Dr. Gurgel já havia sido passado por todos os cargos possíveis, presidente da Associação Nacional, chefe de Procuradoria Regional, vice-procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral da República e agora, já sendo Procurador-Geral da República há 2 anos, é evidente que só por força das suas experiências ele já seria naturalmente o mais habilitado ao cargo. Roberto Gurgel abriu os trabalhos na CCJ, ressaltando a própria atuação frente ao Ministério Público Federal e falou sobre suas ações futuras, como implementar a modernização da gestão administrativa do órgão. Ele destacou que a iniciativa é uma forma de melhorar os serviços prestados à sociedade. Animei a postular a minha classe à recondução por acreditar firmemente que o trabalho desenvolvido nestes 2 anos deve ter sua continuidade assegurada para que se consolide efetivamente e possa ser levado adiante pelos futuros Procuradores-Gerais da República. Durante a sabatina, Roberto Gurgel foi questionado sobre diversos temas. Um deles foi o arquivamento das representações feitas contra o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Roberto Gurgel afirmou que a lei não tipifica como crime a diferença de valores entre o patrimônio e a renda declarada. Por isso, não houve indícios para pedir ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito. Também respondeu a pergunta sobre o pedido de absolvição do ex-ministro da Comunicação Social, Luiz Guxiquem, no caso conhecido como Mensalão. Segundo ele, não há provas no processo que possam incriminar o ex-ministro. Outro assunto abordado foi a concessão do visto de trabalho ao italiano Cesare Battisti. Gurgel esclareceu que o exame do ato do Conselho Nacional de Imigração, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, foge ao âmbito da atuação do Procurador-Geral. Discussões à parte, as respostas convenceram. Nós resolvemos apoiar a sua recondução, porque tem qualidades intelectuais para isso. Nos últimos anos, Roberto Gurgel teve um papel de destaque em determinados julgamentos. Ele se manifestou a favor das leis antifumo e para que os responsáveis por violência doméstica contra as mulheres fossem processados mesmo sem representação. Em 2010, depois da prisão do governador José Roberto Arruda, acusado de corrupção, ele pediu a intervenção federal na capital do país. Na campanha eleitoral, defendeu a aplicação imediata da chamada Lei da Ficha Limpa. E na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, contribuiu para a sua consolidação. A atuação do Dr. Roberto Gurgel nesses 2 anos que eu estive presente no Conselho Nacional do Ministério Público foi fundamental para a consolidação do Conselho, com uma série de projetos que têm sido empreendidos pelo Conselho Nacional. A pedido do Ministério Público Federal em Minas Gerais, a Justiça determinou que o escritório do IBAMA em Uberlândia faça adaptações para pessoas com deficiência. Em Belo Horizonte, é a sede do IFAM que vai passar por mudanças. A intenção é corrigir instalações para garantir acessibilidade ao edifício conhecido como Casa do Conde. Em São Paulo, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão quer garantir que todas as vítimas de AVC isquêmico tenham acesso gratuito ao único remédio aprovado para o tratamento da doença. A distribuição do medicamento foi interrompida pelo Ministério da Saúde em 2009. A ação pede que o fornecimento pelo SUS seja retomado em 1 mês. O AVC mata pelo menos 100 mil brasileiros por ano. O AVC isquêmico representa 80% dos casos. Uma quadrilha que fraudava a Previdência Social há pelo menos 3 anos foi denunciada pelo Ministério Público Federal em Alagoas. O bando captava interessados em receber benefícios fraudulentos, criava vínculos empregatícios falsos e, com a ajuda de médicos e servidores do INSS, conseguia atestados, o que dava acesso ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O prejuízo aos cofres públicos é de mais de 12 milhões de reais. 15 pessoas participavam do esquema. 6 envolvidos já estão presos.
No Acre, o Ministério Público Federal recomendou ao INCRA urgência nas medidas de proteção aos sítios arqueológicos, conhecidos como geoglifos. São estruturas arqueológicas com desenhos geométricos de diversos formatos. O objetivo é evitar a destruição desse patrimônio histórico por atividades como exploração de florestas, agricultura e construção de estradas. Desde 2007, quando pediu o tombamento de geoglifos, o Ministério Público Federal no Acre luta para proteger as estruturas arqueológicas em forma de desenhos geométricos. No fim do mês de julho, o procurador da República, Anselmo Lopes, recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para que sejam promovidas medidas de proteção dos geoglifos localizados em áreas de projetos de reforma agrária. O MPF também recomendou que os assentados sejam orientados sobre a proibição de se fazer qualquer modificação a 100 metros dos geoglifos. O INCRA, basicamente, ele tem que identificar os geoglifos e os sítios arqueológicos que estão no entorno desses geoglifos, que estejam em áreas de projetos de assentamento. Previamente, ele deve identificar de forma correta, né? A partir daí, ele também deve providenciar o salvamento daqueles materiais que se encontram nesses sítios, né? E também deve promover um trabalho de controle e conscientização dos assentados, de forma que eles não gerem danos a esses sítios arqueológicos e também que eles não realizem qualquer tipo de transformação indevida no entorno de 100 metros desses geoglifos. A preocupação do MPF tem sentido. Muitos geoglifos já foram alterados. Do alto, é possível observar melhor. A exploração indevida, o plantio e a construção de estradas são algumas atividades que podem destruir essa estrutura arqueológica. Às margens da BR-317, que liga o Acre ao Amazonas, existem vários sítios arqueológicos. Muitos deles já sofreram alterações. Aqui onde estamos é o centro de um geoglifo. Por aqui, além da rodovia que corta o sítio arqueológico, existe também um ramal. Ambos já causaram mudanças na estrutura dos geoglifos. O geoglifo fica na propriedade de seu Severino. O produtor rural chegou ao Acre na década de 90. Na época, não sabia da existência do sítio arqueológico e ainda hoje não sabe o que fazer para preservar. A orientação assim que isso aqui podia ser uma grande coisa, não logo, mais para frente, né? Porque tinha que descobrir isso aqui, o que é, porque não só esse existe, existem vários aqui no Acre, né? Para o procurador, o tombamento é a melhor maneira de proteger os geoglifos, que em um futuro breve poderão ser declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Foi recomendado ao IPHAN, nada mais é do que finalizar aquilo que foi iniciado, isto é, concluir esse processo de tombamento num prazo razoável, que nós identificamos como de 6 meses, né? Ao final desse prazo, nós vamos verificar se o IPHAN realmente concluiu o processo de tombamento ou, caso não esteja concluído, né, que ele apresente razões pelas quais, enfim, esses geoglifos não foram ainda tombados, né? Se essas razões não foram acatadas, isso poderá gerar ações, tanto civis quanto criminais, ou, inclusive, dependendo da situação que se identificar, de improbidade administrativa. No próximo bloco, em Alagoas, faculdades particulares cobram taxas abusivas dos estudantes. E mais, celular passa a ser considerado um bem essencial. Veja depois do intervalo.